E o nosso assunto hoje aqui é CBDC, a famosa Central Bank Digital Currency, né? O nome que está rodando mais aí é o tal do real digital, real tokenizado. Bem-vindos a mais um episódio do Contos do Cripto. E eu sei que eu falo bastante aqui. Nossa, esse é um episódio especial, mas eu vou falar para vocês, o de hoje é fora do comum, porque a gente está aqui com o Fabrício Tota. Eu sei que ele vai ficar meio sem graça agora, mas uma lenda da blockchain, de criptomoeda no Brasil, uma das referências para o mercado todo e para mim, pessoalmente, é um cara que eu sigo bem de perto, porque eu sei que ele sabe o que ele está falando. E o nosso assunto hoje aqui é CBDC, a famosa Central Bank Digital Currency, né? O nome que está rodando mais aí é o tal do real digital, real tokenizado. E o que a gente quer trazer para vocês hoje aqui é como que isso impacta a sua vida. Tanto a sua vida profissional, ou a vida da sua empresa, como a sua vida pessoal. Isso é, se tem riscos e como que você pode se beneficiar desse momento de transformação. Então, o Tota, ele vai contar um pouco mais aí da carreira dele, mas ele vem do mercado financeiro tradicional, é diretor do MB, né, o rebranding do mercado Bitcoin, tem uma experiência gigante, está envolvido com o sandbox regulatório do Banco Central sobre blockchain, está envolvido na criação do real digital, então eu tenho certeza que ele tem bastante coisa para contar para a gente e vou garantir para vocês que vai ser muito difícil achar material melhor na internet sobre esse assunto. Então, vamos lá. Eu sou o Estevão Riso, sou o host aqui do episódio. Eu sou o Kenneth Correia e será que se eu tiver todo o meu dinheiro em CBDC, o governo faz a declaração de imposto de renda para mim? E Tota, eu vou pedir para você apresentar, mas eu já vou começar, você já vai se apresentar numa pergunta. Queria que você contasse um pouco para a gente, né, desse seu histórico, mas principalmente desse seu envolvimento com esses dois processos aí do sandbox regulatório de blockchain, da criação da CBDC brasileira, e aí depois a gente vai para cima de te torturar aí com mais perguntas. Legal, cara, bacana. Pô, obrigado, Kenneth, obrigado, Estevão, pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer de verdade, não é só aquele protocolar também de começo de live, não. Mas, cara, acho que, assim, como eu vim parar aqui, na verdade, por que eu estou envolvido em Lift Challenge, Sandbox, criação do real digital, Banco Central, o que isso tudo tem a ver com cripto? Acho que é um pouco pelo meu histórico. Como você citou, né, eu vim do mercado tradicional, eu trabalhei numa corretora de valores chamada Socopa durante muitos anos, muitos mesmo, 20 anos eu trabalhei nessa corretora de valores. E, cara, corretora de valores é um negócio muito louco, porque é o meio de campo de um monte de coisa. Então, cara, você aprende de bolsa, você aprende de renda fixa, você aprende de renda variável, aprende de título público, título privado, aprende de dinheiro no tempo, matemática financeira na veia o tempo todo, né? E eu fiz até por isso, né, por esse envolvimento em tanta coisa diferente, principalmente renda variável, que me envolvi com cripto lá em 2013, como investidor, como pesquisador, em alguma medida, né, para tentar entender, caramba, o que é esse negócio que flutua loucamente, história de Bitcoin, etc. E foi lá que eu comecei a me interessar bastante. Em 2018 eu vim para o mercado Bitcoin, então já se vão 5 anos aí de envolvimento, literalmente 24/7 com cripto, e acho que esse background de mercado tradicional, né, como a gente aqui em cripto chama de TradFi, né, misturado com cripto, é o que me fez embocar aí numa relação um tanto quanto próxima com iniciativas relacionadas ao Banco Central, né? Então, o Real Digital, programas de aceleração como o Next de aceleração, outros programas como o Lift Challenge ou Lift Learning também. Só isso já são 4 iniciativas que eu estou de alguma forma conectado com o Banco Central. E, cara, é uma das iniciativas mais assim, interessantes que eu vejo no mercado global, né, cara? Sempre que a gente fala de CBDC, né, a gente já costuma falar, né, que é o Central Bank Digital Currency, né? A ideia de utilizar tecnologias relacionadas a cripto para criar uma moeda, né, do Banco Central, né? Então você fala, cara, mas faz sentido, né? Acho que essas perguntas eu adoro essa abordagem. Falou, pô, mas não era justamente contra tudo isso que a gente lutava? Eu falei, cara, é uma tecnologia. O cara usa para o que quiser, né, cara? Se eu quiser controlar meu estoque aqui de, sei lá, de comida na minha casa, usando alguma tecnologia que a gente convencionou chamar de blockchain, eu posso.
né? O Banco Central vai lá e, explora, vê, será que isso tem benefício para a sociedade, de alguma forma, né? Que é um pouco, boa parte do mandato do Banco Central, né? De um Banco Central, né? Varia de país para país, mas é esse, né, cara? É promover um ambiente que seja interessante para a manutenção de uma moeda, né, como meio de pagamento, como meio de troca, e que você tenha toda essa infraestrutura, né, funcionando, né, e se relaciona também com bancos, com instituições financeiras, com fintechs aqui no Brasil, para que as trocas sejam bem feitas, né, no país. Então, a ideia do Banco Central explorar essas tecnologias para criar a sua própria versão do real, né, on-chain, em alguma medida, né, eu acho, cara, que é uma das coisas mais incríveis, e a forma também importa, sabe? Ouvindo o mercado, dialogando, chamando para conversar, né? E de uma forma muito aberta, né? Os encontros que discutem isso, né? Primeiro que o Banco Central ele tem uma obrigação até sobre isso, né? Então, sempre que se você vê o presidente do Banco Central ou algum outro servidor, mas principalmente Roberto Campos Neto, né, que é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto falou em apresentação no evento Febraban Tech. Cara, essa apresentação está disponível para você no mesmo dia, para qualquer pessoa, né, que esteja ou não esteja presente no evento. Frequentemente, isso é gravado e fica disponível também, inclusive a parte das perguntas, né? E diferentemente de um evento, se você vai, o Estevão vai num evento cripto e vai lá, vai participar de um painel e na sequência vai colar uns 2 ou 3 para fazer alguma pergunta, para bater um papo ali, para puxar uma conversa de canto, uma autoridade não faz isso, né, cara? Não dá pra você chegar, Roberto, eu tinha um negócio que eu tinha que te falar, não existe. Tá? Então, assim, tudo é público, tudo é muito transparente, né? Então, isso cara, e essa chamada à conversa com o mercado, e tanto com isso, para mim, é o ponto central, tanto com participantes que já são do mundo cripto, quanto com outros participantes que precisam necessariamente entrar, leia-se aí bancos, principalmente, né, quando você fala de CBDC. Então, cara, acho que acho que para um começo, assim, acho que de conversa, acho que a iniciativa é incrível e tem vários sabores de CBDC por aí, né? Tem iniciativas fora do Brasil que foram feitas de outra forma. Aqui a gente está criando o que a gente chama de CBDC de atacado, né? Que é uma que só os bancos tocam, os indivíduos, pessoas comuns, meros mortais como nós aqui, nunca, pelo menos no desenho que está sendo apresentado nesse momento, a gente não vai tocar diretamente a CBDC, né? Mas enfim, a gente vai desenrolando aqui ao longo do papo. E aí, assim, Toto, eu tenho 1 milhão de coisas que eu quero te perguntar, assim, desde perguntas bobas como é o Roberto Campos Neto pessoalmente, mas como eu tenho um monte de coisa técnica para te perguntar, eu vou focar nas perguntas que eu tenho técnicas. E aí eu vi que você falou até dessa questão, né, de como surgiu e dessa coisa do briga contra os bancos e tal. Eu peguei muito essa evolução da internet, né? E o começo da internet era muito open source, também a briga contra a mídia. E no final das contas, o Unix virou o macOS, virou o Windows, né? Ainda tem lá o código aberto, mas tem também as suas versões fechadas. Eu queria que você falasse um pouco exatamente desse ponto, porque quando eu converso com o pessoal muito mais hardcore de cripto, eles odeiam o conceito de CBDC, né? Eles falam aquela coisa de que vai acabar com a minha privacidade, porque agora o Banco Central vai saber de tudo que eu faço, ele vai poder determinar com o que eu posso ou não posso gastar o meu dinheiro, né? Vou perder uma série de benefícios que era o objetivo. Você consegue falar um pouco para a gente, até mais tecnicamente, a sua opinião sobre isso, e se você acha que eles estão errados, e eu imagino que por você estar envolvido na criação, você deve estar, o porquê que você acha que esses conceitos não fazem sentido? Cara, primeiro que, surpreendentemente, eu não acho que as pessoas estejam erradas, tá? Acho que, assim, tem um disclaimer básico para, cara, quase toda conversa que eu entro. Em primeiro lugar, cada um faz o que quer da sua vida. Se você quer só ter Bitcoin e ficar guardando Bitcoin e não gastar nada, ficar economizando cada centavo para acumular mais sats e viver uma vida bitcoiniana, super maximalista e dando preferência a consumir produtos, serviços e fazer trocas com pessoas que também têm a mesma vibe que você, que também aceitam Bitcoins, cara, faça, vá em frente, você é livre, e eu não acho também uma péssima ideia, tá? Acho que isso na largada, acho que é isso. Mas, assim, a gente negar
o desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento das empresas, das instituições com tecnologias que foram criadas eventualmente para outro fim, cara, acho que viola o meu primeiro princípio de que cada um faz, porque as empresas também, a livre iniciativa, ela também é garantida, né? Inclusive para uma autarquia como o Banco Central, né? Não é tão livre assim, ele tem um escopo bem definido, mas ele consegue encaixar ali e criar e utilizar isso. Pô, eu vejo o Bitcoin especificamente como uma invenção, cara. Acho que eu já tentei comparar com a roda ou com o domínio de alguma coisa. O André Franco, meu colega aqui de MB, ele fez uma mais inteligente. Ele falou, cara, é que nem o domínio do fogo. O primeiro homem, sei lá se foi um Homo sapiens ou se foi um outro Homo, que dominou o fogo lá atrás, ele não tinha ideia do que ia acontecer. Se eu chegasse lá para ele e falar, cara, vai ter um motor a combustão, ele não tem ideia do que você está falando, vai ter um negócio chamado siderurgia lá na frente. Falei, cara, não dá. Ele não conseguia prever o que, dominando o fogo, ele conseguiria construir. Acho que Bitcoin é um pouco assim. A gente fala, poxa, mas a criação da CBDC viola o desejo de Satoshi. So what? Entendeu? O que eu posso fazer a esse respeito? Não era essa a visão. Tudo bem, acho que assim, mais uma vez, as pessoas podem continuar utilizando o Bitcoin. O Einstein foi contra o uso da energia nuclear para a bomba atômica, né? Pois é, cara, exatamente. Quem não é contra dropar uma bomba atômica e matar milhares de pessoas, cara? Acho que todo mundo é contra isso, né? Mas, contudo, aconteceu com tecnologias que foram desenvolvidas. Abriu a caixa de Pandora, tá no mundo, né? Exatamente, cara. Então, assim, mas sendo um pouquinho mais objetivo, cara, acho que uma coisa que vale super a pena desmistificar, né? Acho que e qualificando um pouco a discussão, a terminologia também que a gente usa é super aberta, porque é uma coisa que está sendo criada agora. Mas meio que a gente está imaginando, assim, no mundo que existem dois tipos de CBDC. Uma que a gente chama de atacado e a de varejo. O real digital que está sendo construído aqui é o que a gente chama de CBDC de atacado. Ou seja, só os grandes atacadistas, vamos dizer assim, ou seja, bancos, instituições de pagamento, instituições financeiras e instituições de pagamento é que tocam, é que manejam essa CBDC e fazem a troca no mercado que a gente chama de interbancário. Esse mercado ele já existe, ele só não roda em CBDC, ele roda com outras coisas. Você pode ter uma conta no Banco Central? Não, não pode. O Itaú, o Bradesco, o Santander, o Banco do Brasil, a Caixa e todos os outros bancos e instituições de pagamento, elas podem ter uma conta no Banco Central. Olha que coisa interessante. E lá elas fazem essas trocas, né? Um manda dinheiro para o outro, manda dinheiro para o outro. Né? Tem liquidações interbancárias que acontecem nesse ambiente ali do Banco Central. A CBDC vai rodar nesse ambiente também. O real digital vai rodar nesse ambiente também. Uma outra possibilidade que existe, isso está sendo estudado em algumas outras partes do mundo, e aí é o que aterroriza um pouco as pessoas, é a chamada CBDC de varejo. E a moeda emitida pelo próprio Banco Central, né, chega até as pessoas. Então o cara emite e os indivíduos acabam tendo essas moedas, né, cara? Então isso é algo, em alguma medida, pode ser não necessariamente problemático, mas o poder que você joga na mão de um banco central, isso pode assustar um pouco. Seria o seu CPF ligado diretamente, né? A conta do seu dinheiro está no Banco Central, né? Exatamente, né? Então, assim, e daí é um cenário que você pode criar um futuro distópico horrível, né? Por exemplo, desde coisas, por exemplo, pô, Kenneth vai no açougue comprar carne, daí chega lá na hora de ele fazer o Pix dele com a CBDC de varejo, fala, Kenneth, lamentavelmente, você já consumiu toda a sua pegada de carbono desse mês, então você não vai poder fazer churrasco, porque boi polui. Você fala, pô, cara, sério? Mas, né? Cara, ou então você, o Estevão, acha que imposto é roubo, não pagou imposto da empresa dele, né? O governo vai lá e vrau, toma, você fala, pô, o dinheiro era meu, eu ia pagar a escola das crianças. Pô, que pena, eu tomei porque você está me devendo imposto, e ele consegue enxergar que você tem o dinheiro e tomar de você, né? Então, numa relação que, cara, muito perversa, né, cara? Talvez seja um poder muito grande que a gente tenha para um governo, né, pensando no Banco Central como uma extensão de um governo ou como um órgão de Estado, que, cara, não é nenhuma dúvida, eu tenho certeza que ninguém está muito a fim de dar tanto poder assim para um Banco Central. Talvez a gente precise organizar fora o risco da gente ter, em algum momento, um governo mais autoritário que venha a fazer ainda mais mau uso disso, né? Exato, né? Porque você pensa, não, mas pode ser super prático, pode ser útil para um monte de coisas.
né? Poderia, né? Mas esse uso nocivo, né? Perverso, e que daí volta muito o papo Bitcoiner mais raiz. Fala, cara, não, eu não quero isso, né? A gente, no papo Maxi, a gente já nega o poder dos oligopólios, né? Do poder concentrado nas mãos de poucas pessoas, de poucas instituições. E, cara, foi, assim, pedagógico o que aconteceu recentemente na quebra do Silicon Valley Bank, né, cara? Alguma coisa que se alguns anos atrás a gente falasse, cara, imagina num domingo à tarde alguns burocratas tomam decisão sobre salvar ou não um banco que quebrou, né? E literalmente isso aconteceu. Num domingo à tarde, alguns burocratas se reuniram e decidiram se salvariam o banco e todos os seus depositantes seriam feitos full, né? Seriam totalmente salvos, ou só no limite de $250 mil, que é o que a regulação americana define lá com o FGC, né? Que é que é o organismo lá americano, que é o equivalente ao nosso FGC aqui, para salvar. E decidiram por salvar. Cara, numa canetada, o cara poderia fazer o cara que tinha 3 milhões de... Uma startup que tem 3 milhões de dólares depositado, que era todo o caixa dela, só ter $250 mil. Ele quebrava o cara. Talvez ele devesse deixar quebrar, porque foi um sistema que não funcionou. As regras não foram totalmente violadas. Teve, talvez, uma má gestão, eventualmente fraude, mas tudo sob supervisão dos órgãos reguladores, né? Aí você muda a regra. Tá certo isso? Mudar a regra no meio do jogo? O próximo bloco, aqui a gente não vai minerar 6,25 bitcoins. Vamos minerar 62 nesse? Por quê? Como assim? A gente sabe que no Bitcoin isso não funciona, né? Então, assim, acho que essa conversa, quando a gente vai para um lado e fala, pô, essa CBDC de varejo, talvez a gente tenha que construir um arcabouço com tanto limite que talvez não dê. Talvez não seja possível a gente fazer isso, tá? Então, eu vejo que esse lado, o lado adotado pelo Banco Central, vamos explorar a tecnologia, vamos construir algo como uma infraestrutura, para em cima dessa infraestrutura deixar o mercado criar, eu acho que aí brilha. Que é um pouco como o Pix foi construído, né? Legal, Tota. E até queria te perguntar isso, porque uma das expressões que a gente escuta, né, tá sempre ligada à questão de tokenização. É um termo que pra gente faz parte do dia a dia, a gente tá nesse mundo. Mas você consegue falar um pouquinho mais de detalhes? Na prática, quando o Banco Central fala, cara, agora é uma economia tokenizada, o que você acha que é o impacto lá para a população, para a pessoa que faz o pagamento ou que recebe um salário, faz uma transferência, que está usando o Pix, como você mesmo colocou, né, de uma economia ser tokenizada? Não, até porque o nome que ele dá pro que seria o de varejo, né, é o real tokenizado, né? Sim. Cara, escorre uma lágrima de alegria cada vez que o Roberto Campos fala algo sobre, putz, a economia será tudo tokenizado. Você fala, caraca, é isso, mano. E às vezes é um pouco difícil explicar. Eu tenho que explicar de formas diferentes, assim, para mostrar um pouquinho da potência disso, né? Eu estava numa conversa na semana passada, né, num painel, e tinha um sócio da Accenture lá. E ele, cara, ele conseguiu explicar de um jeito, né, dando um exemplo que eu acho que é brilhante, né, que é o seguinte: essa ideia de tokenizar, tudo será tokenizado. Você fala, meu, vai tokenizar o quê, cara? Do que você está falando, né? E a gente fala de tokenização de ativos reais, né? Ou como o próprio MB faz, de recebíveis, de cotas de consórcio, de precatórios, de direitos do mecanismo de solidariedade da FIFA e por aí vai. Você fala, tá, legal, mas isso muito como oportunidades de investimento. Quando a gente começa a pensar na tokenização de coisas, principalmente bens de alto valor, do nosso dia a dia, você fala tokenizar uma casa, tokenizar um carro, a gente sempre pensa na tokenização, fala, vou tokenizar, sei lá, uma obra de arte. Por quê? Porque daí eu vendo, cada pessoa vai poder ter um pedacinho da Mona Lisa aqui, que a gente tokenizou, e se ela for vendida lá na frente, cada um vai ganhar um pedacinho. Esse é meio exemplo livro-texto. Mas não é só sobre isso, você conseguir tokenizar. Para que você vai tokenizar a tua casa? Você fala, para que eu vou tokenizar a sua casa? Imagina que numa economia tokenizada, você vai conseguir colocar pedacinhos da sua casa de garantia para tomar um empréstimo, por exemplo. Só que sua casa vai estar tokenizada. E você vai poder fazer isso, às vezes, diretamente, a gente vai entrar em DeFi mais para frente, mas você às vezes vai poder fazer isso para uma outra pessoa, não necessariamente um banco, né? Para um parente seu, ou por um aplicativo de DeFi para uma pessoa na Austrália, né? Exatamente, cara. Essa é a beleza de tudo. Se você tiver tudo tokenizado,
né? Imóveis, automóveis e por aí vai. Você imagina cada ativo desse você conseguir colocar em garantia para tomar um empréstimo, por exemplo. O que acontece? Tá, e daí? O que acontece em termos práticos? Putz, você vai fazer isso em protocolos, você não vai mais depender das instituições financeiras para fazer isso. As regras estarão mais claras, provavelmente será muito mais barato, né? Você vai ter a oportunidade do outro lado também de investir contra essa dívida que você está tomando, né? Você abre uma caixa de Pandora, novamente, gigantesca, só pelo fato dos ativos estarem num formato tokenizado. E fora a liquidez, né? Quer dizer, hoje eu tenho se eu tiver um apartamento de 1 milhão, ele é ilíquido, né? Ou a liquidez é muito baixa, né? No mundo de economia tokenizada, eu tenho uma liquidez enorme sobre praticamente qualquer asset, né? Exato. Não, você fala, cara, mas pra que eu vou ter que... Meu, você precisa vender, você tem um imóvel de 1 milhão, precisa de 200 mil, acha alguém que pague esses 200 mil aí no seu pedacinho, e você vai pagar um aluguel para ele, que você já pode deixar isso depositado em garantia, e esse pagamento acontecendo ao longo do tempo, não precisa nem ser mensal, pode ser semanal, pode ser diário, pode ser horário, pode ser a cada instante. Esse pagamento vai sendo continuamente feito e você pode deixar o seu próprio apartamento de garantia. Se você não pagar, o cara passa a ser mais dono daquele apartamento. Imagina essas loucuras, assim, sabe? Que a gente começa a pensar, mas a gente começa a explorar. E é um universo muito grande. E aí, acho que é o ponto-chave de por que o Banco Central se envolve nisso tudo. Ele podia, deixa, vai, faz aí. Mas ele dá um mecanismo para que a iniciativa privada consiga desenvolver esse tipo de solução. Aí que é o lance brilhante, entendeu? Aí que é o benefício, não para mim, para você, ou para empreendedores, ou para a indústria, ou para os bancos, é para a sociedade, né? Pessoas contraírem empréstimos com taxas mais justas. É bom para todo mundo? Pô, é bom demais. Sabe? Empresas conseguirem tomar dinheiro mais barato. É bom para todo mundo? Pô, é muito bom. Então pode ser uma vantagem competitiva, vamos dizer assim, pensando no país como um todo, frente a outros países. Pô, no Brasil você consegue tomar empréstimo. Cara, talvez seja meio utópico isso aí que a gente está falando, mas explorando possibilidades, entendeu? Você fala, pô, o ambiente de negócio no Brasil é positivo porque você tem uma economia mais tokenizada do que em outros lugares e você tem uma gama de possibilidades muito maior quando comparado com outros mercados. Fora a facilidade de atrair investimentos externos, porque você vai ter muito mais opções de investimento muito mais simplificadas, né? Exatamente, cara. E abrindo o mundo cripto com regulação, cara, você começa a atrair esses players internacionais com um poder de fogo gigantesco. É verdade. Ô, Tota, aí deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você falou do Roberto Campos Neto aí como, né, alguém que está fazendo essas coisas andarem, mobilizando e juntando gente boa, cabeças boas para fazer. Mas também de lá saiu projetos como o Pix, o próprio Open Banking. Então, eu estou tentando encaixar um pouco na minha cabeça aqui, como sempre que aparece uma coisa nova, né? Onde é que eu coloco CBDC, qualquer uma da varejo ou atacado, Pix, Open Banking, tem uma sobreposição, uma de alguma forma alimenta a outra, ou são mundinhos separados, isolados assim? Olha, eles não são totalmente separados, eles fazem parte da mesma agenda, né? Se fosse pensar, não é um roadmap de produto, não é uma evolução, né? Se a gente fosse pensar como uma empresa, mas eles estão no mesmo campo, mais ou menos, no campo da inovação do Banco Central. É uma agenda específica que o Banco Central tem voltada à inovação, né? Que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Acho que Open Finance é um tema, Pix é um super tema. Não me lembro quem me disse, cara, mas imagina se o Pix fosse uma startup, seria uma startup de 180 milhões de usuários em 2 anos e meio. É muita coisa, cara. É difícil a gente ver, né, também, né, globalmente, WhatsApp, Instagram, Netflix, agora ChatGPT, né? Quanto tempo demoraram para penetrar o mercado e atingir um determinado número de clientes? Cara, produtos que atingiram 180 milhões de usuários em 2 anos e meio são raros, cara. E para mexer com dinheiro, não é que é um app de mensagem ou fotinho, saca? É grana, né? Pagamento, receber dinheiro, um negócio super sensível e que foi construído por um banco central que é muito mão na massa, sabe? Às vezes, você tem ao redor do mundo alguns bancos centrais que se concentram muito mais nos temas regulatórios e dando os incentivos para a iniciativa privada evoluir. O nosso Banco Central é que ele constrói, de fato. A infraestrutura do Pix, né, foi construída pelo Banco Central e falou, cara, agora vocês aderem, mas tem uma parada que já funciona aqui.
O dinheiro passa. E virou referência para o mundo, né? Vários países do mundo estão olhando para o Pix como uma experiência extremamente bem sucedida, né? E é legal, né? Porque em algum momento o Banco Central falou, cara, a gente bebeu um pouco na fonte cripto para criar o Pix, né? E é engraçado, quando você está falando com um gringo, não sei se já aconteceu com você, você fala, pô, no Brasil tem Pix, né? Eu quero falar, como o Pix funciona? Você fala, cara, sabe, sei lá, Lightning Network, né, cara? É igual. É igual, o cara mostra um QR Code para você, você vai lá, lê, paga na hora, apita lá no celular dele, paguei. Nossa, sério, caramba, que louco. Pois é. Cara, imagina a gente dando um exemplo do Pix utilizando cripto, né? Tá até contar um exemplo prático, cara. Tô conversando com uma empresa player global aí de off-ramp e on-ramp, e os caras falaram, não, mercado brasileiro, estamos muito interessados, os caras são do leste europeu. Aí eu falei assim, legal, vocês já conectaram com o Pix? Eles, o que é Pix? Aí eu falei, caraca, cara, eu tenho que contar uma história muito grande para vocês agora. E o impacto é exatamente esse que você falou, os caras não acreditam, né? Pô, mas você já tem isso? Não, mas qual foi a empresa que fez, né? Não, cara. Foi o Central Bank mesmo que botou de pé, né? Muito louco. É muito louco, cara. Acho que para você ver como é poderoso. E não se sobrepõe, na verdade, porque até cripto no Brasil, né, trazendo um pouco mais o papo para cripto, a gente fala, pô, quais são os grandes use cases, né? Principalmente quando a gente olha a América Latina, né? E foi algo que eu desenhei aqui para entendimento nosso, né? A gente pensando em como explorar, enfim, alternativas, até de internacionalização aqui do MB. A gente fez um mapeamento que depois a Chainalysis fez uma análise que ficou muito, muito, muito parecida com o que a gente fez. Cara, são basicamente 3 use cases que a gente tem aqui em América Latina de cripto. O case de remessa, que acho que o mais emblemático é México, né? O corredor México-Estados Unidos, super bem explorado ali de trazendo dos Estados Unidos para o México, né, como esse canal aí que usa cripto para fazer o remittance. Você tem o case de reserva de valor, ali principalmente Venezuela, Argentina, né, economias destroçadas, com moedas muito fracas, que usam cripto. E você tem o case de pagamento. E Colômbia é um bom case, né, para você falar de pagamento dentro do próprio país, né? A liquidação ali dentro da Colômbia ela é muito complexa, não tem um Pix lá, não tem nem TED, né, alguma coisa equivalente. Então é muito difícil, o cripto é usado muito para essa liquidação. Brasil, o pagamento, por exemplo, já está resolvido. A cripto vai banking the unbanked, ele vai ser usado para pagamento. Putz, não vai, cara. Pix já resolveu isso, né? Então, assim, a gente tem que ser um pouco mais criativo nas soluções que a gente vai criar e dá para ser até mais ousado. Não porque a gente quer, mas porque a gente precisa, né? A gente vai, criei uma startup incrível que você usa, sei lá, cara, Bitcoin para pagamento, usa Lightning, pagamento instantâneo dessas pessoas e é de graça. Cara, beleza, até você explicar tudo isso, eu já fiz um monte de transação no Pix aqui. Tá certo. Mas, Tota, deixa eu só perguntar uma coisa. Mas então você não acha que, de certa forma, porque vai ter uma janela grande ainda, mas você não acha que essa estrutura do real digital, tanto o varejo como o atacado, vão se tornar, de alguma forma, concorrentes do Pix, por exemplo? Você não vê esse cenário? Tá. Não. Acho que, assim, aqui a gente vai ter a de atacado, né, que vai ficar restrita ao interbancário ali, né? O Pix, ele vai ter a vida dele ali. O que vai acontecer com o Pix é que soluções que a iniciativa privada vai poder criar, vai poder competir com o Pix, né? Vai coexistir ou competir. Dependendo do que você consegue fazer pagamento. Pix é ótimo para pagamento. Pix não resolve o problema de você, por exemplo, manter recursos com você mesmo. É só o meio. Você precisa das contas bancárias ainda, né? Então, mas Real Digital também não resolve isso. Não resolve, mas ele começa a te dar um cheiro, uma possibilidade de você conseguir ter ativos que você consiga manter em sua carteira, fazendo essa ponte para o mundo cripto, né? Ela não é direta, né? Mas o real digital, com os depósitos tokenizados, com stablecoins, que é um mega tema, vai ser um super tema aqui no Brasil, próximo ano e meio, né? E daí tudo que você consegue construir com isso, e daí a gente vai para DeFi, e daí a gente enlouquece, né, cara? Aí é onde o jogo começa a ficar bom mesmo para quem está no mundo cripto, seja como um indivíduo ou como profissional, criando com essas ferramentas que você vai ter disponível. E Tota, mas aí é isso que eu queria te perguntar, e até eu falei isso lá na intro, né? Que se a pessoa que está assistindo aqui, né? Seja um dono de uma empresa, seja um gerente, ou até como pessoa física, o que ela tem de riscos? Quer dizer, quais são os mercados que podem ser impactados se não se mexerem? Por exemplo, se a gente olhar lá na época no começo da internet,
os sites de notícia que não se mexeram morreram, as agências que não se mexeram morreram. Então, quais são os mercados que estão diretamente impactados e como eu posso me beneficiar? Então, se eu sou uma pessoa física como empresa, como é que eu posso ganhar nesse momento de transição? Cara, acho que, assim, uma coisa legal da gente ter em mente, se você não entender o que está acontecendo, você não vai conseguir nem processar as informações para poder ter as ideias do que isso pode impactar no seu negócio, né? Acho que o primeiro é pagamentos, cara. Acho que pagamento e suas diversas formas, né? Não o pagamento do dia a dia ali com o Pix, né? Mas formas que você pode utilizar pagamento para ser mais interessante, crédito também, né? Ideias de buy now, pay later, né? Que é algo que está bombando, está explodindo mundo afora, que é uma forma de crédito também, mas que você consegue colocar algum tipo de garantia, são alternativas que elas podem se beneficiar muito dessa construção, dessa nova infraestrutura que está sendo colocada, que os bancos vão poder construir em cima disso, ou as IPs, né, que daí, falando das IPs, né, o próprio MB tem uma IP, e acho que a grande fonte de inovação não está nos bancos, está muito concentrada nas instituições de pagamento, que é muito esse mundinho fintech, mesmo, que é quem vai poder ter apetite e vontade de criar novas soluções, criar suas stablecoins, criar alternativas para que você consiga criar serviços aí sim para o público final, né? Então, on e off-ramp de dinheiro é algo que pode ser mudado significativamente, né? Acho que tem uma trilha interessante para pagamentos internacionais, ainda que seja algo que depende enormemente de evoluções do ponto de vista regulatório. Está na agenda, mas não está resolvido ainda. Tem também a agenda do Banco Central, né, a temática do câmbio, mas o Brasil ele ainda não participa do mercado global, né, de alguma forma. Cara, a gente tem agora, né, é ruim marcar assim algo conforme está acontecendo, mas você tem toda essa discussão sobre as importações de pequeno valor, são taxados, não são taxados. O Brasil é extremamente retrógrado nesse sentido, né, cara? O fluxo de capitais aqui é extremamente... O controle de capital é muito grande aqui no Brasil, né? O real ele não transita mundo afora, né? E isso nos limita em possibilidades. Então, é algo que a gente precisa destravar também. Mas esse mercado de fluxo internacional de capital é um mercado que está, cara, pulsando, latente, esperando a vez que essas iniciativas, principalmente as relacionadas ao Banco Central, vão conseguir criar alguma coisa diferente. E a conexão também, acho que o grande, quem está na frente nessa corrida, acho que são as iniciativas como as próprias exchanges, mas algumas outras iniciativas, não precisa ser necessariamente exchange, que se relacionam, que conseguem fazer essa ponte do mundo do mercado financeiro, né, do universo de banco e instituição financeira com o mundo cripto, né? E aí a gente mergulha muito em DeFi, né? Quem vai conseguir oferecer as melhores soluções de uma forma transparente, uma forma amigável para o usuário final e que vai beber lá em soluções de DeFi que estão sendo criadas. É muito difícil fazer isso, mas eu acho que, cara, tem uma oportunidade imensa para se debruçar sobre isso e conseguir criar. E aí, Tota, mas então tem uma coisa, a conclusão da sua pergunta é o seguinte, é que quem está assistindo aqui tem que assinar o canal para ficar informado sobre tudo que está acontecendo, para não perder as oportunidades. Então para aí, vai lá agora, assina o canal, já pega esse link aqui para mandar para a galera, porque olha, tem muita oportunidade, assim como a gente fez a carreira na internet, tem muita oportunidade não só com real digital, mas com cripto, com todo esse universo. E aí, Tota, o que eu queria te perguntar? Eu fico olhando, né? Quando eu imagino esse mundo de CBDCs, e aí quando a gente olha, a gente já vê o seguinte, né? Tem uma série de países como o Brasil que já estão em fase de teste fechado, tem países que estão com teste aberto, já a China está rodando, né? Tem o Yuan digital lá rodando já, e tem países onde você já tem a moeda digital entregue. Nigéria, Jamaica, Bahamas já estão com o dinheiro digital deles funcionando aberto. Então, inclusive, eu vou botar aqui na descrição um site que mostra, está rastreando todas as moedas digitais, todos os países que estão com teste e em que fase cada país está. Mas o que eu queria perguntar para você? Se você acha que isso como é que vai ser a interoperabilidade entre essas CBDCs no futuro?
Né? Será que a CBDC brasileira vai ser interoperável com a americana, com da União Europeia? Será que a gente vai entrar numa fase em que eu vou conseguir, inclusive, ter uma concorrência global por sistema bancário? Quer dizer, eu sou brasileiro e eu vou poder estar usando um sistema, sei lá, fazendo empréstimo na Europa. Você consegue imaginar esse mundo, mesmo que distante, chegando? Cara, sim, mas eu acho que a CBDCs e a tecnologia, minha visão é que elas serão coadjuvantes. Eu acho que a gente tem uma disputa geopolítica grande acontecendo nesse momento, né? E que, cara, sei lá, se é um monte de notinha empilhada uma na outra, ou se é SWIFT, ou é troca de reserva internacional, ou é CBDC, sei lá. A mudança recente de Brasil e China, que poderão liquidar os negócios entre si em yuan ou em real, é uma mudança muito relevante, né, cara? Acho que esse grito de independência, né, ou que na verdade não é independência, mas a China se colocando, se apresentando, falou: ei, por que dólar? Por que não yuan diretamente, né? Então isso é muito importante e tem um desafio relevante sendo feito ao dólar e à hegemonia americana, né? Enquanto, cara, o grande detentor dos direitos de imprimir essa moeda que é utilizada no comércio internacional. Então, um desafio sendo colocado aí. Acho que a tecnologia vai ser coadjuvante nisso tudo, né? Mas a gente imaginar que a gente vai poder trocar yuan por real em alguma medida, ou um chain, não a gente diretamente, mas que os países conseguirão fazer essa troca de reserva, cara, isso cara, é muito poderoso. Eu imagino um mundo onde eu vou poder ter o NFT do documento do meu carro e pegar um empréstimo no Banco da Austrália com ele. Mas é por aí mesmo, cara. Acho que é bem por aí, sabe? Pô, legal demais, cara. E eu queria perguntar também do ponto de vista de DeFi. Eu fiquei coçando a mão na hora que você falou um pouquinho sobre DeFi. Por quê? Cara, a gente está falando então sobre uma centralização, né, nesse projeto do Real Digital. E a gente tem as blockchains públicas, a gente tem os próprios protocolos em DeFi. Você acha que essa movimentação da CBDC, vamos falar mais no escopo brasileiro, ela é uma ameaça ou ela faz a DeFi se transformar mais ainda numa ameaça para o sistema financeiro estabelecido de TradFi? Ou você entende que ela deixa só o clima mais equilibrado assim entre os players? Não, até com a oportunidade, né? Às vezes um banco brasileiro também vai poder oferecer serviços, mais serviços e para um público maior, né? Isso. Acho que assim, tem duas coisas. Primeiro, da centralização, né? Sem dúvida, a CBDC, né, é centralizada. Quem manda é o CB, né? O Central Bank. Cara, as regras são minhas, por mais que funcione em DLTs, né, com registros distribuídos, né? E imagina-se aqui, putz, como que é o nó? Cada instituição financeira roda o seu, cada estado do país roda o seu, sei lá, ninguém sabe exatamente como vai ser. Provavelmente cada instituição financeira poderá rodar alguns nós. Então, cara, até é distribuído, é descentralizado, não é, tá? Beleza, isso é a primeira coisa. Em segundo lugar, tem a outra descentralização, né? DeFi é descentralizado, que louco, da hora. Até a página 2, né? Porque boa parte dos DeFi rodam em cima de stablecoins que são, em essência, centralizadas, né? O mundo cripto, ele é muito louco, né, cara? Ele é meio bipolar, né? Porque ele resolveu o problema da centralização centralizando, né? A gente quer fazer trocas de forma descentralizadas, então a gente confia numa parada chamada stablecoin que tem um caminhão de dinheiro depositado num banco e um deles quase quebrou, aliás. A gente tem alguns que estão tentando, né? Estão tentando resolver. Tem a DAI de um lado, teve o Terra Luna que tentou criar, né? Então, sim, a gente tenta, acho que é uma fronteira que a gente ainda precisa cruzar, ainda não conseguimos, né? Outro dia eu estava num papo sobre stablecoins, né? Existem 3 tipos de stablecoin, né? As que são 1 para 1, né? Para cada dólar tem $1 depositado, tem as sobrecolateralizadas, que você tipicamente vai ter depósito em outro ativo, né? E tem as algorítmicas, né? A grande diferença das algorítmicas para as outras duas é que a gente não sabe se ela existe, na verdade, né? Porque o primeiro grande teste foi um fracasso retumbante.
né? Então, a gente não resolveu ainda esse problema da descentralização, né, dentro do próprio mundo cripto. Então, assim, eu sinceramente eu não sei se a gente vai viver assim para sempre. Só não dá, tá? Aquela ideia de ser totalmente descentralizado e ter uma stablecoin algorítmica, vocês viajaram, faz o menor sentido, mesmo porque ela vai ser uma stablecoin referenciada numa moeda fiduciária, por mais que o lastro não seja na moeda fiduciária. Né? Mas a gente vai continuar fazendo conta, assim, ou a gente vai ter uma ruptura em algum momento. Eu falo, cara, esquece esse negócio de dólar, real, euro, yuan, yen, ninguém tá nem aí para isso. A gente tem uma outra moeda aqui que roda em algum nível de estabilidade, né? Um Bitcoin igual a um Bitcoin. Será que é isso que a gente vai viver? As pessoas vão fazer conta dessa forma? Não sei, né, cara? Duvido um pouco, mas assim, pode ser que isso aconteça, né? Então, o mundo de DeFi, o mundo descentralizado, eu vejo ele muito mais como uma possibilidade, como uma ponte, não uma ponte, na verdade, não é uma ponte, como novos motores que as instituições ao redor do mundo vão poder utilizar para fazer as trocas entre si. Por que não um banco brasileiro fazer uma oferta de crédito para um cara, sei lá, na Nicarágua, ou na Coreia, ou no Japão, ou na África, sabe-se lá onde, né, por meio de protocolos de finanças centralizadas? Né? Cara, tecnicamente é possível, a gente precisa ver se a gente consegue fazer um produto parar de pé dessa forma, né? Vai precisar de um arcabouço regulatório para fazer essas coisas fluírem e tá tudo bem, né, cara? Dinheiro entra, dinheiro sai, tá tudo jóia. Mas, cara, a ideia de você conseguir fazer isso trocar de mão globalmente com regras definidas chamadas protocolos, cara, é sensacional. É um pouco para lá que eu vejo a gente indo quando a gente pensa em criptoeconomia, que é um pouco do que a turma mais maxi também não curte muito. Mas não é para isso, esquece, é bobagem, outra coisa. Tá bom, beleza, mas deixa a turma que quer desenvolver aqui, tá? Então, acho que são possibilidades ou alternativas muito potentes que podem ser construídas, mas que depende, cara, do trabalho do dia a dia de gente qualificada que a gente tem que conseguir atrair para dentro do mundo cripto. Tota, teve uma coisa assim, a gente já comentou de vários pontos separados disso, até olhando talvez para um futuro mais distante, mas teve uma coisa que eu venho falando de CBDC desde antes, né, de estar realmente no mercado, e a gente entrevistou aqui no programa uma vez a Roberta Antunes, que é a Chief de Growth da Hashdex. E aí eu fiz a pergunta para ela, eu falei, pô, os maximalistas odeiam CBDC e tal, por causa dessa questão de que o governo pode controlar o dinheiro. E ela me mandou uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça, que ela falou assim, o que você não enxergou é que a CBDC é a quebra de monopólio, a CBDC mais blockchains, a mistura entre blockchains permissionadas e públicas, é a quebra do monopólio do dinheiro num país. Porque ela falou, se eu não estou satisfeito em, beleza, eu não gosto do real digital, eu converto o meu dinheiro numa blockchain para qualquer outro dinheiro, e eu posso, inclusive agora, já tem cartão de crédito que eu deixo meu dinheiro em Bitcoin, na hora que eu passo o meu cartão, ele na hora converte o Bitcoin para real e faz o pagamento. Quer dizer, nesse mundo, eu não estou vivendo em real, eu estou vivendo em Bitcoin, né? Você consegue acreditar, e nem vamos falar de longo prazo, mas que realmente CBDCs e essa mistura de blockchains permissionadas, isso é, governamentais nesse caso, e públicas, como blockchain e Ethereum, podem representar uma quebra de monopólio das moedas dos países e, quando a gente fala daquela coisa, é um risco real à dominância do dólar como moeda de reserva global? Cara, eu acho que a grande quebra foi quebrar a ideia da posse da propriedade poder ser feita pelo próprio indivíduo. Né? Acho que essa ideia que a Roberta colocou tão bem, acho que é uma extensão dessa possibilidade que foi criada lá atrás com Bitcoin. Né? Então, quando você fala, cara, para eu ter as minhas coisas, quaisquer sejam essas coisas, seja dinheiro de fato, seja posse, propriedade, um ativo, uma foto, um texto, eu não preciso depender de um ente central, né? Seja esse ente central uma big tech, um banco, ou seu próprio computador, o seu próprio dispositivo. Só, cara, não quero ter aqui, nesse computador, se o HD for embora, eu tenho que pegar um backup. Não, ele depende de uma chave, que eu posso ter, sei lá, guardar na minha cabeça, um mnemônico na minha cabeça, ou impresso, ou numa chapa de aço, ou com backups distribuídos feitos por aí, sabe? Então, acho que com essa ideia da posse da propriedade ter sido disruptada,
né? Você consegue ter posse e propriedade independentemente de entes centralizados, né, em grandes volumes, né, financeiros. Acho que isso foi o mais importante. Né? Como? Tota, a ideia de guardar o dinheiro embaixo do colchão se tornou real no mundo digital. Cara, é verdade, ela se tornou real, né, cara? E de modo inteligente, né, cara? Que, pô, muito mais seguro e muito mais possível de você colocar isso para rodar, para funcionar de outras formas também, que não debaixo do seu colchão, né? Que você consiga fazer essas interações aí com outros protocolos, né, cara? Então, assim, quando você muda isso, né, cara? Quando você desloca esse centro e que eventualmente vem por uma disrupção tecnológica, né? De uma criação de um sujeito ou de alguns sujeitos que se chamaram Satoshi Nakamoto, né? Eventualmente, né, essas mudanças vêm por uma força da lei, uma força regulatória, né? O que permitiu que as fintechs, que o ambiente de fintechs e a criação de instituições de pagamento no Brasil acontecesse, foi uma regulação criada pelo Banco Central 10 anos atrás, né? Que falou que trouxe mais competitividade, né? Que, pô, você não teria Nubank, você não teria Banco Inter, você não teria PicPay se você não tivesse criado isso lá atrás, né? E o que isso trouxe muito benefício para a sociedade como um todo, porque você trouxe essa competitividade gigantesca. O que você trouxe de possibilidade no crédito também, né, cara, tirando, e é tudo sobre, sabe, que sempre a gente procura esvaziar e tirar um pouquinho do poder da mão de poucos, né, cara? Você não vai fazer isso da noite para o dia, mas quando você consegue tirar isso da mão de poucos e dar para outros que são menores e que podem crescer, ou no caso cripto, né, no caso base aqui, do tema que congrega tudo isso, você leva isso para a mão do indivíduo. Cara, isso é muito, muito importante, cara. Isso você fala, pô, mas não é para todo mundo, não é todo mundo está preparado, não é todo mundo que sabe, é tecnicamente difícil, não tem problema. A mera possibilidade é importante, né, cara? É um pouco que nem a gente viveu até o final dos anos 80, a Guerra Fria. Ninguém ia atacar uma bomba no outro, né, teoricamente, mas a possibilidade possibilitava um equilíbrio, né? Então, quando você possibilita que o indivíduo detenha os ativos dele próprio, você pensa melhor no serviço que você vai oferecer. Fala, cara, se eu não fizer direito, esse cara vai embora. Vai embora, ele não vai para uma concorrente, ele vai para ele mesmo. Ele vai numa pegada do it yourself, sabe, cara? Se você cobrar juros demais do cara, ele vai conseguir pegar o empréstimo em DeFi lá na Aave, né? Exatamente, né, cara? E muda tudo que você pensa, né, em termos de design do produto, em conveniência, em lock-in do cliente. Como que eu tranco esse cara aqui dentro? Você tranca dando um baita um serviço pro cara, sabe? Essas possibilidades, assim, a conveniência ainda no mundo tão complexo, ela é tão relevante. Por isso, esse sucesso estrondoso de AI, né? De ChatGPT e similares. Fala, cara, eu adoraria fazer isso, mas eu não sei, daria trabalho e tal. Agora dá. Ah, puta, agora eu quero. Né? Tem coisas que você não fazia que agora você consegue fazer, né? Então a simples possibilidade ela já é uma disrupção por si só, né, cara? Isso que eu acredito muito, isso que me deixa super animado para continuar muito mergulhado em cripto, porque, cara, a gente tem que reconstruir o sistema financeiro inteiro, cara. Vai dar trabalho pra caramba, né? Tem muita coisa para ser criada por aí. E o legal, tem muita oportunidade para todo mundo que estudar e que estiver pronto para abraçar essas oportunidades que vão surgir, né? Exato, cara. Seja como profissional, seja como empreendedor, seja como investidor. Cara, viu um protocolo bonitão lá, que é a tua cara, que você acredita naquilo, estudou, deu uma lida, pô, tá super early ainda, mete uma grana nesse negócio, cara. Acho que, não consigo olhar a fundo. Cara, tem as tecnologias core aqui, que é em cima delas que tudo vai ser criado. Né? Eu gosto de pensar também do ponto de vista do indivíduo como investidor, né, cara, a possibilidade de investir, de comprar ativos cripto como se fossem proxies de grandes infraestruturas, de grandes empresas que estão sendo construídas, só que não são empresas, são protocolos. Né? Essa é um pouco a diferença, é uma forma simplificada de você pensar nisso e que talvez para o raciocínio de alguém que já consegue imaginar, por mais que não invista, eventualmente, mas imaginar o que é investir em ações, acaba fazendo sentido. Ô, Tota, eu primeiro que assim, a minha garganta tava coçando para te pedir umas dicas de investimento, mas a gente não faz isso aqui no canal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, primeiro te agradecer demais por estar aqui com a gente. Eu sei que entre as milhões de coisas que você faz, a sua agenda é muito difícil, você conseguiu tirar um tempinho para estar aqui. Mas acima de tudo, eu fico muito feliz de ter um cara com a sua cabeça lá, dando pitaco,
dentro do sandbox regulatório, participando da construção do CBDC. Eu sei que tem empresas como a Consense que também estão lá, a AVE também está lá. Então, a gente sabe que vocês, de alguma forma, não estão deixando a coisa caminhar para o lugar errado. Isso me deixa muito feliz. Mas, assim, além de agradecer a você, Tota, eu quero agradecer a você que está aqui assistindo o episódio com a gente até o final. Esse foi um episódio que a gente super esticou ele, porque eu queria tirar o máximo de informação do Tota. E não esquece, manda esse episódio para alguém que, cara, assim, a gente tem que aproveitar essas oportunidades, porque esses são aqueles momentos únicos na história onde um mercado se desconstrói e se cria outro em cima. Então, manda o vídeo para os amigos e, de novo, assina o canal aqui e a gente se vê no próximo episódio do Contos do Cripto.